Oi, gente informada, tudo certo? Hoje, eu com uma presença especialíssima, professor Aurélio. Tudo bem, Aurélio? Tudo bem, cara? Tudo bem. Nós vamos desconstruir alguns mitos de direito, ideias erradas que se propagam por aí, e nós vamos explicar por que não é exatamente como todo mundo anuncia. Logo mais, depois da vinheta, você fica aí. Hoje nós temos 6 mitos para desmentir aqui para vocês. Eu vou responder algumas questões na área de direito de família e o Aurélio na área de direito penal. Então eu vou começar com o primeiro mito e esse todo mundo fala errado. Aurélio, o flagrante é 24 horas? Não, Carla, o flagrante não é 24 horas. Isso é um senso comum que as pessoas têm e não existe esse lapso de tempo, esse prazo para estar em flagrante. As pessoas acham, se eu sumir 24 horas e aparecer depois das 24 horas, não estou mais em flagrante. Na verdade, isso é equivocado, porque o flagrante tem vários tipos de flagrante. Tem quando você pega a pessoa no ato, mas existe um flagrante também chamado flagrante perseguição. Então, se você comete um crime, por exemplo, e a polícia começa a te perseguir, fica 10 dias perseguindo você. Quando pegar você, você ainda estará em flagrante. Então não existe esse prazo de 24 horas. Isso é um senso comum, né? Uma lenda urbana e não existe. Então pode sim ser feito flagrante depois de 24 horas. Então, desmentido? Desmentido. Isso aí. Agora manda pra mim, Aurélio. Vai lá, Carla, essa é pra você. Pensão alimentícia é 30% do salário? Pensão alimentícia não é 30% do salário. Tá aí outra regra que costuma ser senso comum. Regra errada, né? Sim. A pensão alimentícia, o que diz o nosso código é que ela tem que ser o meio termo entre a possibilidade de quem paga e a necessidade de quem recebe. Lógico, um pai tem mais capacidade do que outro, um filho tem mais necessidade que outro, um pai com muitos filhos tem uma capacidade, um pai com poucos filhos, né? Então tudo isso tem que ser analisado, o ideal é que se chegue ao meio termo. Eu só quero explicar assim, de onde saiu a ideia dos 30% do salário. Hoje a jurisprudência considera que esse é o mínimo do mínimo. A pensão não pode ser menos que 30% que o salário mínimo para não se tornar um valor vil, que não vai servir para nada. Mas a gente ainda tem que ver a situação concreta em si. Por exemplo, um pai que tenha lá 5 filhos e ganhe, por exemplo, um salário mínimo, nem os 30% ele não terá condições de pagar. Então, cada caso é um caso, não existe um percentual definido, gente, não existe um valor definido, tá bom? Tá desconstruído esse mito, sepultado aqui, não me erra mais. É isso aí. Aurélio, Oi. todo preso tem direito de receber pensão do Estado? Não, todo preso não tem direito de receber pensão do Estado. Na verdade, o que acontece é aquele preso que antes de começar a cumprir a pena contribuía para a Previdência Social, né, pagava lá o INSS, ou seja, ele era um contribuinte. Ao ser encarcerado, ao ser preso, ao ter sua liberdade cerceada, muitas vezes a família desse preso fica sem condições de sustento. Então muitas vezes ele deixa a esposa em casa que não trabalha, muitas vezes ele deixa filhos pequenos em casa que não tem condição de sustento. Então o Estado, né, vai pagar para a família do preso um valor necessário para a sua subsistência, ou seja, para que as pessoas tenham um mínimo de condição de sobrevivência. Então, não é todo preso, a porcentagem de preso que recebe esse valor do Estado é muito pequena, porque ele tem que seguir algumas condições, e uma das condições principais é que ele contribuísse para a Previdência Social antes de ser preso. Assim, a família é assegurada o direito. Lembrando que esse valor não é para quem está preso, e sim para a família, o filho pequeno que ficou de fora e não tem condição de sobreviver sem o auxílio do Estado. Esse é um dos mitos que eu mais gosto, porque rende aquele monte de discurso Exatamente. político em Facebook e coisa e tal, né? Manda aí seu outro mito, Aurélio. Vamos lá, mais uma para você. Na separação, quem sai de casa perde os direitos por abandono de lar? Não perde os direitos por abandono de lar, gente. Quem sai de casa continua tendo os mesmos direitos, tanto em relação aos filhos, quanto em relação à partilha de bens.
O que pode acontecer é uma situação específica chamada uso capião doméstico, que é o seguinte: quando o imóvel é do casal, e é aquele imóvel assim, é quitado, ele não é financiado, não é alugado, é do casal, e um sai e fica por mais de 2 anos sem reclamar a partilha desse imóvel ou dos bens em geral do casal, a pessoa que ficou passa a ter direito ao uso capião doméstico, de pedir na justiça o uso capião doméstico. Mas não é, só para entender, não é assim, saiu de casa, perdeu o direito. Não, isso aí é se decorrer todo esse prazo de 2 anos, sem falar nada, sem reclamar, aí a outra parte passa a ter direito. Mas é só nessa situação específica. O resto, os direitos todos se mantêm. Não existe essa de perda de direito por abandono de lar. Inclusive porque tem situações que a pessoa sai de casa, às vezes até para se resguardar, né? Tá em situação de violência doméstica, quer resguardar a integridade física, até a vida. Então, não existe isso, mito desmentido. É isso aí, mais um desmentido. Agora vem pra mim. Outro pra você Aurélio, aquele réu, aquele criminoso que tem a ficha limpinha, nunca fez nada, sempre pagou os impostos, inclusive direitinho, de repente comete um crime. O réu primário não vai preso? Olha lá, vamos desmentir mais esse mito. Sim, existe a possibilidade do réu primário ser preso. Na verdade, o que é réu primário? É aquela pessoa que pode até estar respondendo a outros processos, mas ainda não sofreu uma condenação definitiva. Então, uma pessoa pode estar respondendo, por exemplo, 10 processos e ainda ser réu primário. O que acontece é que, a partir da condenação, o juiz decidirá de forma fundamentada, tendo por base os antecedentes, por exemplo, do réu, se ele deve ou não iniciar o cumprimento da pena preso. Mas lembrando que durante o processo ele também pode cumprir pena. Por exemplo, se ele estiver ameaçando uma testemunha, se ele estiver ameaçando fugir, o juiz pode decretar a prisão preventiva, que é uma prisão que acontece durante o processo, antes da sentença condenatória. E isso independe se é um réu já reincidente ou se é um réu, por exemplo, primário. Se ele estiver, por exemplo, ameaçando testemunhas, querendo fugir, pode sim ser decretada a prisão dele de forma preventiva, ainda que réu primário. E quando advier a condenação, o juiz também poderá fundamentadamente decidir pelo início do cumprimento de pena em regime fechado, tendo por base várias circunstâncias, por exemplo, os antecedentes desse réu. Então, desmentido isso, o réu primário pode sim ser preso, pode cumprir pena, independente se é reincidente ou primário. Vamos desmentir mais um? Vamos sim. Na guarda compartilhada, não tem que pagar pensão? Na guarda compartilhada tem que pagar pensão. As pessoas confundem muito isso porque existe uma ideia geral de que guarda compartilhada é assim. Fica tipo uma semana com um e uma semana com outro. E nem sempre a guarda compartilhada é exercida dessa forma, né? Muitas vezes a guarda compartilhada ela é até exercida igual a guarda unilateral, tipo, passa a semana toda com a mãe e vai os fins de semana, por exemplo, para a casa do pai, ou fins de semana alternados. A guarda compartilhada, gente, não tem a ver com o tempo em que o filho fica na casa de um ou de outro, mas tem a ver com a tomada de decisões sobre os filhos, porque na guarda compartilhada, todas as decisões devem ser tomadas em conjunto pelo pai e pela mãe. Isso é guarda compartilhada. Então, na situação daquele filho, por exemplo, que mora com a mãe ou com o pai, né? E o outro recebe visitas fins de semana, metade de férias, essas coisas, essa é uma guarda compartilhada que tem que pagar pensão normalmente. E mesmo em situações que o tempo é divididinho, mas um tem uma condição muito superior à do outro, também vai ter que pagar pensão. Então, isso é mito, na guarda compartilhada também se paga pensão. Desconstruído esse mito. Gente, professor, muito obrigada pela sua presença. Olha, eu quero dizer o seguinte, eu fiz essa enquete dos mitos de direito no meu Instagram e surgiram várias dúvidas, surgiram vários mitos, então tem muitos mais que a gente poderia desmentir aqui. Se for da vontade de vocês, vocês podem fazer os seus comentários aí, dar muito like nesse vídeo que a gente volta a gravar mais, né? Com certeza, estamos aqui para isso. Inclusive sobre outras áreas do direito.
Eu vou deixar aqui o Instagram do professor Aurélio, ele também sempre faz lives lá no Instagram, ele é professor de cursinho e ó, tem muita live bacana lá para vocês aprenderem muito. E continue aqui no meu canal, se inscrevam aí para não perder nada. Dúvidas sobre direito? Pergunte-me. Professor, obrigada. Eu que agradeço.